O presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador Marcos Souza, visitou a Prefeitura de Barra Bonita com a prefeita Suelen Rosim para propor a adoção do Programa de Moradia Popular sob a forma de mutirão. Em Barra Bonita, o mutirão criado em 1992 gerou a instalação de vários conjuntos habitacionais. O vice-prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho explicou as fases do projeto naquela cidade. No período de 92, 93, nós fizemos o nosso primeiro loteamento popular. Consistia em... se legalizou um loteamento normal, como qualquer outro, né? Água, luz, guia, sarjeta, asfalto. E depois você concedia esses terrenos, fazia em forma de doação, para aquelas pessoas que tinham alguns critérios sociais primeiro, né? Arrimo de família, não tivesse baixa renda, e desejassem esse terreno e se enquadrassem nas obrigações. Que obrigações? Construir numa planta que era já estipulada pela nossa engenharia e que usasse materiais já pré-especificados, para que não se fizesse uma casa de baixa qualidade, uma tapera, alguma coisa que fosse gerar algum problema para a vigilância sanitária e outras coisas mais, ou até mesmo o risco de se cair a casa. E foi assim. Então o pessoal tinha um tempo determinado e floresceu um sistema de quase mutirão, porque as pessoas mesmo construíam suas próprias casas, às vezes ganhavam um kitzinho de tijolo para fazer os muros e floresceu, virou um enorme bairro aqui em Barra Bonita, muito bom, inclusive, diga-se de passagem. Nesta última fase, tem uma adaptação por uma intervenção do Ministério Público para a questão de concessão desses lotes? Com o tempo, o entendimento da legalidade com relação à doação pura e simples, ele mudou, né? Até mesmo porque eu dou para o Chico e não dou para o Francisco, não é isso? Então, o que está se descortinando aí na frente é que nós não podemos fazer mais a doação. O processo que teria que ser feito é por concessão de uso. Nós, aqui em Barra Bonita, estamos fazendo um novo loteamento nesse sentido. Ainda não está fechada a forma de doação, de concessão, se vai ser com a casa pronta ou se vai ser nos mesmos motes. Mas o que está certo, que nós não podemos fazer a doação pura e simples só. Então, aqui vai ser da mesma forma, faz-se o loteamento, cria-se toda a infraestrutura e daí para frente é que nós talvez tenhamos que fazer um edital em que as pessoas se habilitem e que aí aqueles que se classificam nas melhores condições podem estar conseguindo a sua casa. Qual que é o interesse, ou o que é interessante nisso? É que antigamente nós conseguimos financiar casas pelo CDHU com mensalidades bem pequenas, para aquelas pessoas que mais precisam. Porque se a pessoa hoje, por Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tiver que comprovar 3 salários mínimos, alguns não conseguem. Mas se você pensar comigo, com o dinheiro do aluguel que todo mundo paga, ele conseguiria pagar uma prestação ou até mesmo construir, não é verdade? Mesmo que ele não tenha essa comprovação, o aluguel ele paga. Então, em teoria, e que na prática se provou viável, a pessoa, mesmo com menos do que 3 salários mínimos, pode ter a sua casa e deve ter a sua casa. Então, é para essa pessoa que a nossa administração está preocupada, para aquele que menos pode. Deve ter tido um movimento natural da economia, da adaptação das famílias, de sair do aluguel e, a partir de uma casa básica, ir incrementando ao longo do tempo. Sim, eles aceleravam pelo menos o básico da casa para pular dentro, né, que a gente fala, né? Já pulava dentro da casa e parava de pagar o aluguel. E começava assim a poder ter o seu sonho, por isso, né, sonho nosso. Tem ideia, para finalizar, de quanto isso significa aqui do ponto de vista de moradia popular, já que nos últimos anos, nesse momento, por exemplo, as faixas governamentais para programas de financiamento da primeira faixa de renda estão mais difíceis. Em vista disso mesmo é que nós estamos pensando nesses modelos que a gente já fez há muitos anos atrás aqui e que sempre foi muito útil para o nosso povo aqui. Nós temos a esperança de que nós vamos conseguir. Né? A demanda aqui se mostra sempre alta, apesar que nós somos uma cidade de 37 mil habitantes, mas a demanda sempre é alta, né? Tanto é que alguns loteamentos particulares foram feitos, uma proporção de mais de 1.000 lotes, aí, até mais um pouco, e foram todos vendidos. Isso demonstra um aquecimento e uma necessidade em si fazer mais moradias, né? A gente tem fé que vai dar certo.
A prefeita Suelen Rosim conheceu os locais onde o programa de moradia social por mutirão está sendo consolidado em Barra Bonita. Ela comentou que a demanda em Bauru exige priorizar instalações em pequenos bolsões urbanos. Primeiro, o projeto é muito bacana, né? Ele vem de encontro com uma das nossas principais necessidades na cidade, que é realmente resolver o nosso déficit habitacional. Então, acho que dá para trabalhar em duas frentes, né? O projeto Nossa Casa, que ele usa financiamento do governo do estado, governo federal, então você consegue até atender uma parte da população. Mas a gente tem alguns bolsões, algumas áreas que podem eventualmente se tornar um projeto como aqui, né? Então a nossa ideia da visita é justamente entender como eles fizeram. Logicamente que um projeto começou alguns anos atrás, então para a gente trazer para a legislação atual, a gente vai precisar dar uma estudada, né, junto ao jurídico, junto até mesmo ao Ministério Público, para entender como que a gente consegue construir um projeto nosso, né, que tenha algumas adaptações, mas sem dúvida, dando certo, né, a gente conseguindo fechar um projeto que englobe todas essas questões, eu acho que a gente consegue resolver pelo menos parte do nosso déficit habitacional, porque a gente tem algumas áreas do município que podem servir de exemplo, então a ideia é tentar um projeto piloto inicialmente. Tem outras duas cidades que têm projetos bem interessantes, parecidos. Dentro aqui do nosso próprio estado, Itapetininga tem algo semelhante e Campo Grande também tem algo parecido, que contribui até mesmo com material para as famílias. Então acho que a gente vai tentar construir algo com algumas referências e pensar num projeto nosso. Em espaços urbanos, oportunidades de quantidades menores, por exemplo, Piquete 2, algumas áreas do município? Exato, a gente não tem uma grande área necessariamente, até porque você tem que pensar na área, você tem que pensar também na infraestrutura. O que a gente já fez um levantamento inicial é que a gente tem alguns bolsões de áreas que, inclusive, já têm a infraestrutura necessária. Então, são áreas da prefeitura, que estão em alguns bairros, que o asfalto já chegou, que o esgoto já chegou, mas ela pode se tornar aí como um piloto para a gente. Então, você já ganha um avanço nesse sentido. A gente já fez o levantamento de algumas áreas e eu acho que se enquadra bastante no que a gente percebeu que eles conseguiram executar aqui, que é as famílias construírem a sua própria casa, né? O município entra com a área, as famílias constroem dentro de um padrão pré-estabelecido e famílias que realmente estejam precisando. Então, a gente pode usar até mesmo para regularização daquilo que a gente já tem. E no nosso caso especificamente, são bolsões, são áreas que estão espalhadas em diversos pontos da cidade, então talvez a gente não consiga fazer um conjunto habitacional com 1.000 famílias, mas a gente pode fragmentar isso, colocar 100 famílias numa região da cidade, outras 50 em outra região, outras 300 em outra região, e assim a gente vai ocupando espaços públicos que não têm uma destinação nesse momento, mas que podem se tornar algo importante para resolver o nosso déficit habitacional da cidade. Finalizar, a CEPLAN indicou como questão de estrutura e programa de ação específica, a prefeita mandou o projeto de lei para a criação de uma área exclusiva para habitação, para incorporar eventualmente, inclusive, a regularização fundiária. Eu diria que essa pauta é extremamente importante para a cidade, né? Quando a gente fala da habitação, hoje a gente tem sérias deficiências nesse sentido. Então, a gente não tem uma equipe própria, você precisa fazer um levantamento dessas famílias, você precisa ter servidores que vão dar uma continuidade no projeto. Lógico que esse projeto ele cria um departamento, ele não incha a prefeitura, ele traz pelo menos uma equipe mínima para a gente começar a debater a habitação no município. Então é um projeto que vai ser fundamental. Colocamos uma equipe básica ali que vai conseguir fazer uma pesquisa dessas áreas, o levantamento das famílias, o acompanhamento, a fiscalização e a busca de novos recursos para programas habitacionais. Então é colocar Bauru nessa rota da habitação que hoje fica muito escondido ali na CEPLAN, né, fica só apenas o secretário discutindo a questão habitacional e não tem um braço para isso. Não, a prefeitura não tem essa estrutura. A gente acredita que criando essa estrutura é que vai nos ajudar a viabilizar projetos como esse que a gente veio ver e outros programas habitacionais que são importantes para a cidade. O presidente da Câmara, Marcos Souza, argumenta que o mutirão acelerou a retirada de moradores também do pagamento de aluguel no programa. A gente vê em Bauru, né, muitas famílias hoje em assentamentos, né, justamente pela dificuldade de pagar o seu aluguel. Né? Inclusive eu tenho conversado com algumas dessas pessoas e que elas falam que se tivesse um pedacinho de terra, elas iriam se esforçar e iriam construir ali, entrar
né, nessa casa e aos pouquinhos ia finalizando ela, né? O importante é sair do aluguel. Nós não temos mais o programa para a faixa 1 do governo federal. Isso daí limita bastante, né, você conseguir moradias para essa população de baixa renda. E a gente traz a prefeita até Barra Bonita, né, para que a gente possa conhecer esse projeto aqui que deu muito certo, né? Não dá para você acreditar que essas casas que nós estamos aqui foram casas construídas em sistema de mutirão, né? Os vizinhos se ajudam, né? Chegam finais de semana, um ajuda o outro e acaba aí construindo a sua casa. Então é um projeto que deu certo em Barra Bonita e a gente leva essa proposta para a cidade de Bauru. No caso das construções aqui, ela tem uma série de critérios para garantir esse padrão ao longo do tempo. Depois, cada morador vai tentando desenvolver de acordo com a sua condição. Acho que a parte bem interessante da história é essa: transformar o bairro num bairro bonito. Então, o que o pessoal aqui em Barra Bonita fez? Eles falam da seguinte maneira: olha, como vai estar dentro da sua casa, não importa. Se você quiser mudar para dentro da sua casa sem o reboco, não tem problema nenhum. Porém, o lado externo ele tem que estar rebocado, tem que estar pintado e as telhas tem que ser telha de cerâmica, né? Não pode ser aquela telha de Eternite, Brasilite, para ter um padrão. E aí você tem um bairro bonito que futuramente, cada dia que vai passando, vai se valorizando cada vez mais. A ideia é dar condições para as pessoas construírem a sua casa e ao mesmo tempo construir aí um bairro bonito para se morar. E nesse formato tem infraestrutura básica e os corredores já organizados de comércios nestas localidades. Nesse caso, né, começou com o Sonho Nosso 1, né, nós estamos aqui no Sonho Nosso 5. Como cresceu bastante, foi planejado, né, pelo governo lá atrás um espaço para o comércio, né? Aí é uma outra metodologia, a concessão, né, para você utilizar esses espaços. E o interessante é que a prefeitura fornece toda a infra, né, o asfalto, a galeria, a parte de iluminação pública, enfim, toda a infra que você precisa para você mudar numa casa. E aí você fica responsabilizado pela construção. E tem um prazo também, né? Aqui em Barra Bonita, o prazo é de 2 anos para a construção de uma plantinha básica que eles cedem também para o munícipe para que ele possa partir daquela planta e aí tem 2 anos para seguir ali tudo que está especificado no contrato. Adriano Testa conhece o programa de mutirão de Barra Bonita desde o início. Olha, na época minha mãe como vereadora fez parte do primeiro projeto já do Sonho Nosso 1, onde ela veio participar também juntamente com o prefeito na época, com a doação desses terrenos, né? E foi bem intenso, porque o pessoal, era muita procura, e ela teve assim a boa intenção de estar ajudando todos um pouquinho, e o projeto veio assim a criar uma coisa gostosa na cidade, sabe? Trouxe uma qualidade de vida para a pessoa. Movimentação comunitária também. Movimentação comunitária, onde a gente viu entre um vizinho e outro se ajudando também na construção da sua casinha própria. Isso foi muito bom. E causou esse segundo projeto, terceiro, quarto, hoje terminamos o quinto, agora há alguns anos atrás, e estamos pensando nos próximos aí, mais projetos para o futuro agora. As pessoas se movimentam e movimentam a economia local também. Sim, com certeza. O que traz o primeiro crescimento é a movimentação da Casa Popular, né? Uma obra, né? Mexeu com obra, mexeu com o comércio todo. Isso é muito bom.